Olá, boa noite, tudo bem com todos os nossos espectadores? Hoje, mais uma vez, eu vou estar com vocês, acompanhando a transmissão. O seu Petrônio se encontra impossibilitado em função de uma viagem, então estarei aqui recebendo a nossa amiga, nossa irmã queridíssima Ana Angélica, que eu já vou colocar na tela, porque eu não gosto de ficar sozinha. Tudo bom, Ana? Como é que você Tudo está? jóia, Tudo jóia? beleza, você. Feliz de estar com você, né? Olha, Sempre é muito eu vou estar bom. fazendo a abertura, sempre bom, né? Eu vou estar fazendo a abertura e eu acho que uma leitura edificante sempre harmoniza, ajuda a harmonizar o ambiente. Eu gosto muito, sempre falo para vocês, desse livro Vida Feliz, que é da Joana de Ângeles. Ele tem pequenas mensagens curtinhas que fazem a gente pensar. Então, eu vou te convidar, Angélica, a falar uma mensagem de 1 a 200. Escolhe uma. 33. 33. Abrindo a página 33, gente, juro pra você. Olha, Tem piedade. Abri assim, caiu, ó. Gente, ó, tá olha, vendo a sintonia? que bacana. Você viu? Tem Sincronia. piedade dos ingratos. Sintonia. Tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Angélica, será que tem a ver com o tema que você vai abordar hoje? Gratidão, né? Tudo Que a você vai ver, que falar coisa justamente, interessante, né? né? Você tá É o vendo? capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e falaremos da gratidão filial. Da gratidão filial. Aqui ele está falando da gratidão geral, muito bacana. Tá vendo? A Não espiritualidade existe o orientando acaso, as né? nossas atividades. Tá vendo? Exatamente. Então vamos serenar nossos corações, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome, Senhor, rogando pelo auxílio da espiritualidade que nos oriente a compreender as palavras iluminadas do teu evangelho. Inspira a nossa amiga Angélica para que ela possa transmitir através da sua palavra carinhosa e abdicada o fruto das suas pesquisas, das suas reflexões, e que esse conteúdo possa germinar no nosso coração, fazendo florescer novos conhecimentos e novas condutas no nosso caminho. Muito obrigada, que assim seja. Assim Angélica, seja. agora deixo a palavra com você, minha amiga. Tá certo, obrigada. Boa noite a todos. Abençoe mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos pela doutrina espírita que não existe o acaso. A espiritualidade está nos auxiliando a todo momento. E a gratidão, como a Letícia tirou na mensagem, pelo livro Joana de Ângeles, Na Vida Feliz, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos falar sobre a piedade filial, laços de família, o parentesco espiritual e o corporal. Então, tudo assim é uma comunicação, as mensagens estão assim conexas, né, para nossa explanação, para nosso estudo. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de que tenha vidas longas na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. É um mandamento trazido por Moisés, né, com sua mediunidade, e Jesus também nos fala, eis os mandamentos, para que a gente fixe e aprenda, né, na época que ele veio, aprenda de uma vez. Ainda não aprendemos, mas é um passo cada dia, é um exercício constante, o aprendizado dos ensinos do Evangelho de Deus. Nós sabemos que o Mestre veio aqui e ele nos alertou N ensinamentos através de suas parábolas. Ele era muito sabedor da nossa deficiência em compreensão e também do tempo que nós precisaríamos para assimilar um pouco de tudo que ele nos deixou. Sabia perfeitamente
das nossas deficiências. O mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe é uma constatação da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Sendo como eu vou amar o próximo se eu não amo meus pais? O termo honrai vai mais além, pois ele inclui a piedade filial. Se a gente deve amar os inimigos, que dirá essa expressão, honrai vosso pai e vossa mãe? O termo honrai significa, além de amor e respeito, atenção, submissão, carinho, né, para com os nossos pais. Muitas vezes, quando chegamos à idade adulta, quando assumimos nossa liberdade, esquecemos dessa obrigação e nos colocamos apenas como meros aproveitadores daqueles que tanto nos deram, tanto amor, tanto carinho, todo o tempo, toda a vida, porque um pai e uma mãe, eles dão a vida por nós filhos, todo o tempo que eles tiverem, aqui nesta vida e com certeza em outras, que somos ligados, né, pelos laços de afinidade, os laços do espírito. Hoje, se nós nos encontramos, quem ainda tem vivos, né, são almoços rápidos, ou visitas pequenas, insignificantes, que nós damos alguns minutos apenas do nosso precioso tempo, e que nem sequer a gente chega a observar a expressão de felicidade contida nos olhares deles, já um tanto apagados pelo tempo, pelas linhas do tempo e da velhice. E será que isso basta? Onde ficaram os carinhos que eles tanto nos deram? As risadas, os passeios nos parques, de quando ainda éramos crianças, a amarelinha que pulávamos. Eu pulei muito amarelinha com a minha mãe, corda, pulava corda, brincava de elástico, via TV, brincava de cosquinha, minha mãe adorava isso. E onde ficou isso tudo? Onde foi parar isso tudo? E as noites de vigília desses momentos das enfermidades que tivemos, nós, nossos irmãos, ou leite, a comida que nos alimentou, será que nos foi vendido? Momentos esses esquecidos, talvez, as responsabilidades do tempo e da maturidade nos leva a isso. Pode até ter nos atingido o esquecimento, mas é tempo, ainda há tempo. Sempre tenho tempo para a gente olhar para o irmão. Nossos pais são nossos irmãos em Deus. Então, olhemos para eles como Jesus nos sugeriu. O amor, o carinho, a atenção, conforto, e não dar apenas o necessário. Dá o supérfluo, né? Com tanto que já fizeram, com tanto que já trabalharam. São mimos que nós podemos dar. Nos fala Kardec a respeito disso. E há casos também em que a lembrança não é tão agradável de alguns pais, como aqueles que deixaram de cumprir os seus deveres. Mas olhemos assim que só Deus pode os punir. E nós, perdoar. Perdoar a indulgência do nosso irmão, dos nossos pais. Se não souberam, se não conseguiram educar este ou aquele pai, perdoemos as indulgências. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar o repouso na velhice, quando as forças se acabaram, os braços enfraquecidos, é nesse momento que eles mais precisam, é cercá-los de carinho, de cuidados, como eles nos fizeram na infância, quando éramos frágeis. Especialmente, diz Kardec para nós, com os pais sem recursos. É aí que é demonstrada a verdadeira piedade filial. Imagine só a dificuldade da velhice, as forças se acabando e ainda ter uma dificuldade financeira, sem recurso nenhum. É aí que o filho demonstra toda a sua piedade para com seus pais. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, sejamos indulgentes para as imperfeições alheias. Sejamos indulgentes para com as deficiências de nossos pais. Esqueça e perdoe os agravos. Né? Se ame até os inimigos, quão maiores são de ser essas obrigações filhos para com seus pais. Né? Refletimos sobre isso, pensemos sobre isso. E ainda temos outras pessoas que
têm um mérito bastante grande, porque escolheram a paternidade, a maternidade, através de filhos que não geraram. E a o desvelo é bem maior, porque eles poderiam ter uma vida, né, sem essas responsabilidades filiais, que não são fáceis e nem pequenas, né? E não, essas pessoas não fizeram, preferiram dividir suas vidas com outros que nada tinham para dar o quê? Uma esperança de um mundo melhor, a esperança de uma vida melhor para com seu próximo. Adotaram, cuidaram, amaram. Nós somos todos devedores para aqueles que nos deram a vida, que cuidaram de nós, né? E nos conduziram pela vida para o bom caminho. É impagável, uma dívida impagável para o pai e para uma mãe, para aquele que cuidou, que educou. É uma dívida grande de amor, né? Uma dívida de amor. Então, seguremos as mãos trêmulas de nossos pais para sustentar os passos enfraquecidos no final da jornada. Assim, poderemos reencontrá-los num plano maior, de braços abertos, quando para lá formos. Né? Todos nós temos o que oferecer. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. E nem tão rico que não tenha algo a receber. Então, basta um esforço de cada um de nós para recordar momentos passados da amarelinha, do elástico, de esconde-esconde, de pega-pega. Minha mãe brincava com a gente, muito interessante lembrar isso. E tudo isso fluirá de forma natural. A todos os pais que, apesar de todo o esforço para suprimir de seus filhos os maus instintos, e mesmo assim tudo possa ter parecido em vão, tudo fizeram e parece que não houve resultado, tenham a certeza, diz Kardec, que a vida vai proporcionar a oportunidade de resgate um dia, e essa ingratidão será devastada de seus corações. E como filho pródigo, o receberá de braços abertos, com o coração transbordando de alegria pela certeza do dever cumprido. Aí diz Santo Agostinho que as provas rudes são quase sempre de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Então, pensemos nisso. Está difícil? Pode ser o fim de um caminho e o início de uma evolução. Cumpre observar que no ajuste reencarnatório, devemos saber, ter a ciência de que fomos nós que escolhemos a nossa família. E cabe a nós a responsabilidade e obrigação de abreviarmos o sofrimento daqueles pais que nos serviram com tanto amor, com caridade, com compaixão, pois a ingratidão é um fruto mais direto do egoísmo. Então, amemos nossos pais, honremos. Aí a gente fala nesse capítulo da parentela corporal e a parentela espiritual, para entendermos melhor quem são nossos pais, quem são nossos irmãos. Os laços de sangue não criam forçosamente o elo com os espíritos, liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Somos espíritos multimilenares. Então, o espírito já existia faz muito tempo, este corpo ainda é novo, né, nessa encarnação. O que são 70 anos perante de da eternidade? Então, não é o pai que cria o espírito do seu filho. Cabe a ele, pai e mãe, a educação, né, guiar o seu filho para a senda do bem. Mas ele não faz mais que só fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo assim auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, numa mesma família, como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. Então, isso aí expressa uma afeição assim recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer de estar numa família espíritos completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, e que aí, nessa família encarnada, serve de provação. Não são da
consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prende os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Vemos que temos amigos que nós temos muito mais intimidade, muito mais, assim, afinidade de ideias, de prazeres da vida, do que com o próprio irmão de sangue. Né? Como explicar isso? Né? O Espiritismo vem nos explicar pela pluralidade das existências, né? Das reencarnações sucessivas. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Não podem se atrair, se buscar, se sentir prazer juntos, diz Kardec. Ao passo que dois irmãos podem repelir-se. Nós vemos irmãos que se odeiam, pai, mãe, com seus filhos, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que o Espiritismo vem nos explicar, né, e resolver através do conhecimento. E há duas espécies de famílias. A gente pode dizer que há as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As espirituais são duráveis, as se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, né, através das migrações da alma. E as segundas que falam aqui, que são as famílias corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muita vez se dissolvem moralmente ainda na existência atual. E foi o que Jesus quis tornar compreensível quando ele disse numa passagem: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí fica mais fácil de entender pela ótica espírita. Somos ligados, né, pelos laços espirituais. E Santo Agostinho fala nesse capítulo também, foi o que ligou a nossa mensagem, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aí fica mais fácil de entender esse ódio, essa falta de amor pelo pai ou até por um irmão dentro de uma família. Né? Essa passagem que Santo Agostinho nos fala da educação. Deixa eu dar uma puladinha aqui, que minha tela saiu do eixo aqui, mas a gente já encontra. Então, Santo Agostinho faz uma apelação à missão educativa dos pais em relação a todos os filhos, como a educação é importante. O Espiritismo ressalta a todo momento, né? E Santo Agostinho, ele particulariza aqui os filhos mais difíceis, que vêm para perdoar as dívidas do passado e serem perdoados, para amarem e serem amados, transformando os relacionamentos antipáticos em simpáticos, desagradáveis em agradáveis, de ódio em amor. E como dizia Chico Xavier, o ódio é uma forma de amor, porém é o amor adoecido. Ele precisa ser tratado, curado, né, para voltar a ser um amor integral, né? E o Emmanuel, no livro Consolador, através de Chico, traz também essa indagação. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, a gente vê tantos por aí, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? É triste você ver que fez, e teve um filho que não aprendeu. Por quê? Então, a ingratidão é um dos frutos direto do egoísmo. E os espíritos respondem nesse momento. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Família, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Kardec também, mais à frente, vai falar a respeito de que quando os pais criam, tudo fazem, e o filho nada aprende. Então, tá, a ingratidão, estamos voltando a falar, que é um dos frutos imediatos do egoísmo. Então, imagine só, né,
com uma pessoa sem ser pai e mãe, nós já ficamos indignados, imaginemos então quando é um filho para com seus pais. E é aí que nós vamos ver as causas e os efeitos. O Espiritismo vem lançar luz, né, sobre esse problema do coração humano. Por que tanta ingratidão de um filho? Quando um espírito desencarna, quando um espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza, os ódios, os dissabores, né, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar. Para o Espiritismo, a gente não retrograda, o espírito não retrograda. Ou ele progride, ou ele estaciona, né? E até que deseja esclarecer-se, esse espírito acontece, quando ele desencarna e vai para o espaço. Alguns desses espíritos levam consigo ódios violentos, desejos de vingança, e outros, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade, reconhece os efeitos de suas paixões e toma, então, boas resoluções, compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, e essa senha é a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração. Não há caridade sem o perdão. É então que, por um grande esforço, esses espíritos voltam o seu olhar para aqueles que detestaram na terra. E, diante disso tudo, se despertam, revoltam a ideia de perdoar e ainda mais de renunciar a si mesmo, mas especialmente de amar aqueles que destruíram a fortuna, a honra, a família. Porém, o coração desses infortunados está abalado. Eles vacilam e agitados por esses sentimentos contraditórios, nos ensina Kardec. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. É quando reencarnam e se forma uma nova família. Muitas das vezes nós podemos escolher nossa família. Então, esses espíritos, né, nesse ensino que nós estamos vendo, depois de algum tempo, depois de alguns anos de meditação, de prece, se aproveita de um corpo e se prepara na família daquele que ele detestou. E pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas ao Pai, permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família desse espírito? Dependerá de maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, e a qual muitas vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante. Por muitas vezes Kardec nos chama a atenção sobre a vontade, que perante muitos vícios, muitas melhoras que devemos ter, o que nos falta é a vontade bastante e forte. Então, é um ensinamento, assim, lindo, né, marcante, que é a vontade que nós temos que ter para melhorarmos, né, para sairmos dessa zona que está de conforto e de estacionamento, né, melhoremos com a vontade. E assim, segundo a boa, uma resolução que prevalecerá sobre esse amigo, se vai ser amigo ou inimigo daquele em cujo meio ele foi chamado a viver, vai depender de como ele se portará, né? E é assim que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que não existe nenhum fato exterior que se possa justificar, né? Nada com efeito nessa existência, e poderia provocar essa antipatia. E para encontrar a causa, é necessário pormos os olhos no passado, numa encarnação pretérita. Por isso é brilhante esse ensino do Espiritismo, como que nos esclarece, nos liberta da ignorância e nos consola de saber que há sim uma causa e que eu posso trabalhar essa causa para minha melhora e para perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, entre outras tantas pessoas, né? É um ensinamento e que Santo Agostinho vem e nos chama, ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que para gerar um corpo
A alma que se encarna vem do espaço para progredir. Nós estamos aqui para progredir, para melhorarmos. Tomai conhecimento dos vossos deveres. Deixa eu ver que já saiu do lugar aqui. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma a Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão seu aperfeiçoamento e sua felicidade futura. Quão valiosa a educação! É um grande papel que a educação exerce na formação dos nossos filhos. Então, lembrai-vos de que cada mãe, cada pai, Deus perguntará. Ele vai fazer o acerto de contas. Que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores. Imagine uma mãe ver um filho sofrendo, atrasado, né, chorando, né, quando dependia de vós para que fosse feliz. Então, vós mesmos, pais, né, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados. E ela, esta criança, essa alma, cheia de reconhecimento, a mãe, né, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Né? Meditemos na hora da ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vos enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro foi odiado, um ou outro foi ofendido, e que um ou outro veio aqui para perdoar ou para expiar. Mãe, diz Santo Agostinho, mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, um de nós foi culpado. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a esta criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Muitas, né, mães, pais também, né, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, né, provenientes de outras existências, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza, né, às vezes por uma falta de vontade de ali estar corrigindo, explicando. Não é fácil criar, porém não é impossível. E mais tarde o coração cerrado pela ingratidão desses filhos será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil, diz. Como podereis pensar? Santo Agostinho nos fala. Não exige o saber do mundo. Não é preciso ser um pós-graduado, né, nem ter mestrado. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la e ao revelar as causas das imperfeições do coração humano. Então, desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, né, que trazem de outra existência. É necessário estudarmos esses instintos. Todos os males têm a sua origem no orgulho, no egoísmo. Então, procuremos conhecer esses pequenos sinais, esses germes desses vícios, lá na tenra infância, e nos dedicarmos como pais a combatê-los, né, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazer como o bom jardineiro, que arranca as ervas daninhas, né, à medida que vê, né, até que se apareçam as árvores. Então, é um dia a dia que nós vamos tolhendo, educando, melhorando nossos filhos. Se deixar que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Aí nos diz Kardec, né? Teve o Consolador por Chico Xavier e Emmanuel, que trouxe a pergunta, e aqui Kardec nos elucida. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguem êxito, né, depois de uma árdua tarefa de ser pais e mães, né? Não tem que se lamentar e sua consciência pode estar tranquila.
Eu achei tão reconfortante quando eu li pela primeira vez o Evangelho, essa passagem, porque a gente tem essa preocupação grande. E se eu falhar? Eu fiz tudo, eu dediquei a minha vida, o meu sangue, o meu suor. E se não der certo? E se meu filho não for bom, não conseguir passar os valores? Como será? Será que a culpa foi minha? Fiquem de consciência tranquila, diz Kardec. Quanto à amargura, muito natural que experimentam, né, pelo insucesso de seus esforços. É óbvio, né, que nós vamos sofrer pelo filho, mas Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo. O que é essa encarnação perante a eternidade? A gente quer que progrida, é óbvio, mas o que é esse momento? O que é perante a eternidade isso? E que será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Somos, né? Nós temos o que é o nosso objetivo será o progresso, será a perfeição relativa, que é absoluta somente Deus. Teremos essa perfeição. Então, seremos gratos se hoje não formos, mais tarde seremos com aprendizado para com os nossos pais, e nossos filhos para nós como pais, né? Rezemos, oremos, né? Que eles abram os olhos, os ouvidos aqui nessa encarnação. Façamos nossa parte em tudo que for possível. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, é o dia que esse espírito verá que o seu orgulho será dominado, e Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, e que se lança aos seus pés, né? Cansa de sofrer. E essas grandes provas, escutai bem, diz Santo Agostinho, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento. É quando o espírito está se aperfeiçoando, que está evoluindo, progredindo, e é um momento supremo. E é nele, sobretudo, que importa não falir, não falhar pela murmuração, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Então, é interessante que analisemos, que vejamos nossos filhos, né, dessa forma. Se temos, e se um dia aconteceu isso da ingratidão, um dia terá o momento de se arrepender e ser gratos, porque o nobre sentimento que é da perfeição de um ser é a gratidão. Meus irmãos, fica aqui esse ensinamento do Evangelho de hoje, do capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe, né? Se melhorarmos, se evoluirmos, voltemos, né? Olhemos para trás e ajudemos o próximo, o irmão que ficou para trás, como Jesus faz e desce até a terra e ajuda essa humanidade cheia de imperfeições. Sigamos os exemplos e os ensinos do Mestre Jesus, né? Este é um grande trabalho e que agrada muito os olhos de Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trabalhando nesta casa querida, na SEBEM, a oportunidade de trabalhar um pouquinho na seara do Mestre, e convido a todos para a nossa prece final, que cada um coloque a sua intenção do dia, a pessoa que se encontra num leito de hospital, em dificuldade, nesse momento de tantas dificuldades, aquele que perdeu o emprego, que perdeu um familiar, que se encontra numa UTI de hospital perante essa pandemia, diante de tanto sofrimento, de pessoas com o câncer que judia ainda hoje, que está também sofrendo um tratamento em casa, hospitalizada, com as dificuldades da vida que vimos, que nessa pandemia, a violência doméstica, o suicídio. Então, pensemos cada um agora e dirijamos as nossas vibrações para esta pessoa, para este irmão, para a nossa casa espírita, e vamos voltar nossos corações a Deus e a Jesus e fazer a nossa prece. Pai de misericórdia, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, querido amigo, patrono Bezerra de Menezes, muito obrigada por este momento, Senhor, que teus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, meu Deus, chegam até nós, que eles fiquem marcados indelevelmente em nossas almas e em nossos espíritos. Iluminai-nos, Senhor,
para o aprendizado da gratidão, da gratidão filial, da piedade filial. Somos ainda imperfeitos, nos perdoe, Senhor. Estamos em aprendizado. Queremos amar o nosso próximo a cada dia mais. Que tenhamos a benevolência para com todos, que tenhamos a indulgência em nossos corações e que o perdão das ofensas seja uma meta de aprendizado a realizar em nossas vidas. Abençoa esse momento, Senhor, de grande transição planetária, todos os profissionais de saúde, os hospitais de nosso estado, de nosso país, que se encontram abarrotados de almas queridas, sofrendo, espiando, provando. Abençoa cada um, Senhor, dai a sua mão, dai o seu bálsamo, Senhor. Fortaleça-nos nesses momentos, dai-nos a coragem para continuarmos trabalhando como trabalhadores de última hora que somos, construindo o seu reino de amor. Obrigado por hoje, fique conosco hoje, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigada.